Olá, nessa unidade de estudo, o professor Edivaldo Nilo irá continuar as explicações acerca do empréstimo compulsório. O tributo de competência da União é considerado como empréstimo compulsório? Fique atento às explicações para não errar nenhuma questão na prova do seu concurso. Boa aula para você! Vamos continuar, amigos e amigas, a questão dessa espécie tributária autônoma denominada de empréstimo compulsório. Vamos continuar com as questões de concurso público e vamos detalhar ainda mais o regramento no CTN desse tributo e algumas questões doutrinárias que incidem em provas de concurso público. O concurso público aqui é sempre o nosso norte, para que você não erre quando este tributo for cobrado na sua prova. Então vamos lá. Veja essa questão aqui do CESP de promotor, do concurso de promotor do Espírito Santo. Vamos lá. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, a União pode instituir empréstimo compulsório, mediante lei complementar, sem a observância dos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Veja que há um erro aqui ao falar que não é necessária a observância do princípio da irretroatividade. Perceba que o empréstimo compulsório é tributo. Então, em regra, se sujeita aos princípios constitucionais tributários. No caso da calamidade pública, não é necessária a observância da anterioridade, nem anual, nem nonagesimal, conforme o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, que traz a regra matriz das exceções às anterioridades, tanto anual como nonagesimal. Todavia, contudo, porém, não há exceção ao princípio da irretroatividade. Por isso, este item é falso. Então, sempre em concurso público, tome cuidado com o final da assertiva, porque às vezes o examinador te pega pelo cansaço. Veja essa assertiva, vem toda bonitinha. A União é a competente, é mediante lei complementar, né? Sem a observância do princípio da anterioridade. Não é necessário no caso de calamidade pública. Agora ele vai e coloca no final o erro, princípio da irretroatividade. Tem que observar. Ok? Vamos à próxima questão. Veja aí essa questão muito boa do CESP. Várias cidades de certa região brasileira estão em estado de calamidade pública em razão de ventos que sopraram com velocidade de 32 a 54 milhas por hora nos últimos dias. Soprar esse tipo de vento com essa velocidade pode vir a ensejar a calamidade pública? É claro que pode. Veja que o vento aí, numa velocidade muito, rápida, uma velocidade aí 32 a 54 milhas por hora, pode até derrubar casas, etc., como acontece normalmente nos Estados Unidos. Mas veja, nos últimos dias, em decorrência desse fato, a União instituiu um tributo mediante lei complementar para atender às despesas extraordinárias advindas da referida calamidade pública. Nessa situação hipotética, o tributo instituído pela União é um empréstimo compulsório. Verdade, você percebe que o enunciado deu todas as características. Você viu, falou de estado de calamidade pública, falou que a União que instituiu o tributo, falou que é mediante lei complementar para atender despesas extraordinárias da referida calamidade. Então é sim empréstimo compulsório, item mais que correto. Vejamos o próximo item. No caso de a União instituir empréstimo compulsório em razão de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, deverá ser observado o princípio da anterioridade tributária e a aplicação dos recursos provenientes do referido tributo deverá estar vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Correto. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, deve-se observar tanto a anterioridade anual como a anterioridade nonagesimal. Perceba que quando as questões de concurso público falam em anterioridade, sem adjetivação, estão se referindo à anterioridade anual. Deve observar sim. E veja que a aplicação dos recursos provenientes deste tributo deve estar vinculada à despesa que fundamentou, ou seja, a causa, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Questão está corretíssima. Dito isso, vamos continuar
de forma detalhada a falar do empréstimo compulsório. Veja, regramento do empréstimo compulsório no Código Tributário Nacional. Ele está disciplinado no artigo 15. E o que é que diz? Que a União pode vir a instituir empréstimo compulsório que tenha como causa guerra externa ou sua iminência, está para acontecer a guerra externa, calamidade pública. Até aí não tem problema algum. O problema vem na linha C, a linha C do artigo 15, que fala que o empréstimo compulsório pode ter como causa a conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. O que quer dizer isso em linguagem de gente? Por exemplo, o Estado necessita retirar o dinheiro de circulação, ou seja, exigir a absorção temporária do poder aquisitivo da população. Para isso, ele pode instituir um empréstimo compulsório? A resposta é não. Taxativamente, não. Por quê? Porque esta causa não tem previsão na Constituição Federal. Isto é, o que quer dizer, essa linha C, e isso é importante para o mundo dos concursos, cai demais, não foi recepcionada pelo texto constitucional. Isso quer dizer que não é compatível com o texto constitucional. Veja que o Supremo Tribunal Federal ainda utiliza no direito constitucional o instituto da recepção das normas anteriores à Constituição. Nesse caso, como a norma é incompatível com a Constituição, ela não foi recepcionada. É uma questão de não recepção da norma, em razão da sua incompatibilidade material com o texto da Constituição. Então, apesar de estar no Código Tributário Nacional, como não tem previsão no texto constitucional, não vale. E isso cai muito em concurso. Diz o quê? Diz para você, pode-se criar um empréstimo compulsório com causa, com pressuposto fático de conjuntura que exige a absorção temporária do poder aquisitivo, ou seja, exigir retirar de circulação o dinheiro da população. Em outras palavras, é possível? Não é possível porque não há previsão no texto constitucional dessa causa. Beleza? Então, não há previsão. Isso é importante que você fique atento. Então, se aparecer na sua prova esse pressuposto do empréstimo compulsório, você vai marcar incorreto, vai marcar falso, como cansa de aparecer. Agora, entenda uma diferença fundamental também para o mundo dos concursos públicos em pressupostos fáticos com fato gerador em abstrato. O fato gerador em abstrato também é chamado de hipótese de incidência tributária. Também é chamado, por exemplo, pelo professor Paulo de Barros Carvalho como hipótese tributária, como pressuposto legal do tributo também. Então veja, os pressupostos fáticos do empréstimo compulsório, você já sabe, estão previstos no artigo 148, inciso 1 e 2 do texto constitucional. Estão previstos também de forma constitucional nas alíneas A e B do artigo 15, que repete a Constituição. A linha C, esse pressuposto não foi recepcionado, é incompatível com o texto constitucional. Isto é, os pressupostos fáticos do empréstimo compulsório são guerra externa ou sua iminência, calamidade pública, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Mas, Nilo, e qual é o fato gerador em abstrato, a hipótese de incidência, o pressuposto legal do tributo, a hipótese tributária do empréstimo compulsório? Você vai tomar conhecimento quando o empréstimo compulsório for criado mediante a lei complementar. É claro que, nesse caso, pode ocorrer o instituto denominado de bitributação. E também pode ocorrer o instituto denominado de bis e idem. O que quer dizer isso? Pode a União criar um empréstimo compulsório com fato gerador de um imposto já previsto no texto constitucional. Eu posso colocar como fato gerador, na verdade, o legislador pode instituir mediante lei complementar um empréstimo compulsório que tem como fato gerador adquirir renda ou proventos de qualquer natureza.
fato gerador do imposto de renda. Caso de bis e idem é o quê? Um ente federativo tributando duas vezes o mesmo fato. Pode também criar a União, um empréstimo compulsório, que tenha como fato gerador uma operação de câmbio, bis e idem também, ou seja, tributando através do empréstimo compulsório e do IOF o mesmo fato, operação de câmbio. Verifique também que pode ocorrer o caso de bitributação no empréstimo compulsório. É uma bitributação permitida constitucionalmente. Por quê? Porque a União pode instituir o empréstimo compulsório com fato gerador de imposto estadual ou com fato gerador de imposto municipal. Por exemplo, o empréstimo compulsório pode ter fato gerador a compra e venda de bens imóveis, que é fato gerador do ITBI. Pode ter como fato gerador a prestação de serviços. E isto é fato gerador em regra do ISS, Imposto sobre Serviços de Competência do Município. Pode ter como fato gerador, como já o teve, a propriedade de veículos automotores terrestres, que é fato gerador do IPVA. Então, nesse caso, por que a bitributação? Porque existem dois entes federativos tributando o mesmo fato. No caso, se o fato gerador do empréstimo compulsório for a compra e venda de bens imóveis, vai estar o município tributando e vai estar também a União tributando o mesmo fato. Então, perceba, isso é muito importante, que no caso do empréstimo compulsório pode existir tanto uma bitributação, dois entes ou mais entes federativos tributando o mesmo fato. No caso 2, o Estado e a União, ou a União e o município. Basta que a União crie o empréstimo compulsório com fato gerador de imposto estadual ou crie o empréstimo compulsório com fato gerador de imposto municipal. E também pode ocorrer o bis e idem, que é o quê? A União tributando duas vezes o mesmo fato. Isto é, o empréstimo compulsório foi criado com o fato gerador de um imposto federal. Por exemplo, o fato gerador seria, em tese, a industrialização de um produto. Isso é fato gerador do IPI, então a União estaria tributando duas vezes o mesmo fato. Então veja que o fato gerador em abstrato deve existir signo presuntivo de riqueza e você vai tomar conhecimento quando o tributo, o empréstimo compulsório for criado, instituído por meio de lei complementar. Então veja também, isso é importante, que você pode definir se o empréstimo compulsório é tributo vinculado? Não. Você só vai ter conhecimento quando ele for criado. Se ele tiver o fato gerador de um imposto, ele vai ser tributo não vinculado. Agora, se ele tiver o fato gerador de uma taxa ou o fato gerador de uma contribuição de melhoria, ele será um tributo. Na verdade, se ele tiver um fato gerador de imposto, presta atenção, ele é um tributo não vinculado. Agora, se ele tem um fato gerador de uma taxa ou de uma contribuição de melhoria, ele é um tributo vinculado. Então, você só vai ter esse conhecimento quando acontecer, quando vier a ser criado o empréstimo compulsório. Porque aí você vai ter conhecimento do fato gerador, porque essa classificação de tributo vinculado ou não vinculado tem relação com a hipótese de incidência. Nos vemos daqui a pouco. Um grande abraço. Depois das explicações do professor Edivaldo Nilo, com certeza você já pode responder questões de concurso referentes a esses assuntos. Explore seu aprendizado no quiz e utilize como forma de fixação da matéria abordada. Até a próxima!